União da alma e do corpo. Aborto. Perguntas 344 a 360. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem ser rompidos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. O espírito sabe, com antecedência, que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque recua diante da prova. Quando por qualquer motivo falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência como homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Uma vez que a união do espírito e do corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal,
que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Há, como revela a ciência, crianças que não são viáveis desde o ventre materno? Com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente pelos pais que essas crianças vêm ao mundo. Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vive. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula e que ele terá de recomeçar. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar.